à mesa. Bom, eu tô bem empolgado porque tem 2 semanas que eu não prego. Pregou aqui o Michelin, depois pregou o Mauricinho. E eu, quando fico sem pregar, eu fico coçando, caçando coisa pra fazer. E eu fiquei, cara, essa mensagem vai ser legal, porque eu peguei a mensagem do Michelin e dei uma desmiuçada. E eu queria começar a mensagem com o final da mensagem dele. No final da mensagem dele, ele fez uma indagação. E essa indagação vai ser a indagação que eu vou te fazer ao longo dessa mensagem inteirinha. Que é a seguinte: se você tivesse perdido numa ilha deserta, só você e o Novo Testamento. Vou nem falar o Velho. Só você e o Novo Testamento. E aí você passou 20 anos naquela ilha, lendo e sendo lido pelo Novo Testamento. De repente, apareceu um barco naquela ilha e te resgatou. E você voltou para a civilização. E aí você vai visitar uma igreja. A pergunta é a seguinte: lido e tendo sido lido por 20 anos pelo Novo Testamento, a igreja que você encontra em Atos, você reconheceria a igreja de hoje? Provavelmente não. Provavelmente não. Por quê? Porque existe uma diferença gritante entre a igreja que você lê e a igreja que você vê. Existe uma diferença gritante entre a igreja que você lê e a igreja que você vê. A igreja que você lê é uma igreja que você encontra primeiro em Atos capítulo 2, que eles dividiam tudo que tinham. A gente vai falar aqui brevemente dos 4 pilares da igreja, que foi o que o Michelin tocou. A igreja que você vê no livro de Atos é uma igreja que pela primeira vez na história, os cristãos foram chamados de cristãos, lá na cidade de Antioquia. Por quê? Porque as pessoas que os perseguiam e as pessoas que os circundavam nas cidades, eles olhavam para eles sem ouvir nenhuma mensagem. Mas só pelo que eles faziam, eles foram reconhecidos como seguidores de Cristo. Se você tivesse passado esse tempo todo com essa igreja e visitasse a igreja de hoje, você reconheceria a igreja? Você consegue ver a igreja que você lê hoje? Aí eu vou mais fundo. Você consegue viver a igreja que você lê aqui? Talvez você não esteja conseguindo ainda. Talvez esteja tão enraizado na nossa mente essa igreja que venderam pra gente nos últimos 2000 anos, que a gente não consegue colocar em prática nem nas nossas próprias vidas. Aqui, ó, na igreja que a gente diz ser a igreja diferente, a igreja para quem não gosta de igreja. Existe uma diferença gritante entre a igreja que você lê e a igreja que você vê. E aí eu notei algumas coisas. Uma das coisas que me chamou a atenção na mensagem que o Michelin pregou é que ele falou o seguinte: se Deus se agradar dessa reunião, ele começou assim, na hora da oração dele, se Deus se agradar dessa reunião, Ele vai adensar a presença dele no nosso meio, para que você possa discernir a voz dele. Ou seja, se a nossa reunião for agradável a Deus, você vai sair daqui com algo que vem dele. Se não for agradável a Deus, você vai sair daqui no máximo com uma boa mensagem motivacional. No máximo. Porque existe uma diferença entre a igreja que você lê e a igreja que você vê. Nós queremos ser a igreja que a gente lê. Existem várias diferenças. Existe, por exemplo, uma diferença de propósito. E o que é propósito? É a razão pela qual você vive. Para que você existe? Esses dias eu perguntei para um amigo meu, cara, o que você está fazendo aqui na minha frente sugando do meu ar? Você está sugando meu ar, cara. Você tá consumindo meu ar. Para que você existe? Ele ficou sem resposta. Eu falei, deve ter uma razão que você vive, que você respira. Você deve ter uma mensagem que Deus colocou no seu coração que você quer compartilhar. A diferença do propósito. E aí eu peguei o gancho e falei, qual que é o propósito da capela? Na verdade, às vezes a gente pode soar como a igreja babaca. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. Tem gente na nossa cidade que acha que nós somos a igreja babaca. É a igreja que é melhor que... Não é isso. A nossa igreja não é melhor que nenhuma outra igreja. É uma igreja como toda outra igreja. Ela só é diferente por algumas coisas que também não fazem a menor diferença. Porque aqui é do lado de fora, lá é do lado de dentro. Isso não faz diferença nenhuma, desde que o evangelho esteja sendo pregado. Então, ao invés de eu te perguntar qual é o propósito da capela, para não parecer exclusivista, eu vou te perguntar qual que é o propósito da igreja. Qual que é o propósito da igreja? Para que Deus instituiu a igreja? Já que o próprio Michelin deu uma definição de igreja aqui, né? O que é a igreja? A igreja é a reunião daqueles que discerniram quem é Jesus. Ou, em outras palavras, a igreja é a reunião daqueles que foram chamados pelo Espírito Santo do reino das trevas para o reino da luz.
E aí ele fez até um negócio que pode até ser um ensino doutrinário, né? Que o batismo de Cristo, o batismo em Cristo no Espírito Santo é um batismo de luz, de lucidez. Aí você vai começar a se perguntar, será que o que acontece nessas outras igrejas com esses outros batismos, porque a palavra fala para nós só tem um batismo, esses outros batismos, será que é lúcido? Será que tem lucidez? Será que essas coisas que estão acontecendo são lúcidas? Aquilo me fez pensar em várias coisas. E aí eu fiquei voltando e voltando no propósito. Qual é o propósito da igreja na Terra? Eu não consigo ver nenhum outro propósito a não ser apontar para Jesus. Apontar para Cristo. Os teólogos vão dizer que o Antigo Testamento, ele faz o quê? Ele aponta para Cristo. Você pode participar também. Só a Clarice está participando. O Antigo Testamento, ele faz o quê? Ele aponta para Cristo. E o Novo Testamento, ele faz o quê? Ele revela Cristo. Então, tirando dessa conclusão que o Antigo aponta e o Novo revela, qual que é a função da igreja? Qual é o propósito da igreja? É apontar para Cristo. Porque se a gente apontar para Cristo, as pessoas vão ser transformadas, as coisas mudam. O Evangelho entra nas pessoas. Em inglês a gente tem um trocadilho de palavras, né, que a gente fala assim... Quem aqui já ouviu aquele negócio do no pain, no gain? Quem já ouviu falar? No pain, no gain. Significa sem dor, sem ganho. Certo? O pessoal faz musculação. Não sou eu, você está vendo que o meu pitch aqui não é essa parada. Mas o pessoal tem o no pain, no gain. Em inglês, na igreja, a gente tem um negócio interessante, que a gente fala assim, ó... No Christ, no change. Pegou? No Christ, no change. Sem Cristo, sem mudança. Não adianta nada você ir na igreja e falar, maneiraço, blá, blá, blá. Se não tem Cristo, não tem mudança. O que me leva à segunda colocação. A igreja que você lê e a igreja que você vê tem uma discrepância gigante. A primeira é a discrepância do propósito, porque tem um monte de igreja que não sabe nem por que existe. Os caras colocam missão na parede. Missão, visão e valores. Como se aquilo ali fosse uma empresa. E aí todos os empregados têm que viver de acordo com aquilo ali. Não sabe nem para que existe. E aí a segunda divergência que me veio na cabeça é que existe uma divergência operacional dentro das igrejas. A igreja que você lê e a igreja que você vê tem uma divergência operacional, já que a gente está falando de empresa, operacional. Por quê? Como diz o Peter Drucker, o mestre da administração, que foi o cara mais sacana no século XXI, porque os estudantes de administração estudaram por 40 anos na faculdade o material dele. Aí no final da vida dele ele falou assim, ó, tudo que eu escrevi não vale de nada. Ou seja, 40 anos, 2 gerações formadas no material já tinha mudado. Porque, como diz o Zygmunt Bauman, a modernidade é líquida, tudo muda muito rápido e ninguém mais consegue entender nem prever o futuro. E aí o que aconteceu com a galera do Peter Drucker? Nada mais funciona. Só que ele falou um negócio que até hoje é válido. Ele falou o seguinte, a pior coisa do mundo é você ser eficiente naquilo que é desnecessário. Deixa você pensar nisso daí. A pior coisa do mundo é você ser eficiente naquilo que é desnecessário. Vamos fazer uma viagem para a igreja que você veio? Estou batendo na igreja não, você está assistindo online, talvez a sua igreja é top. Aqui, ó, só o nosso pessoal aqui, da igreja que você veio. Pensa comigo se não tinha um monte de coisa desnecessária. Culto de oração, culto de cura, culto de libertação, culto de não sei o que. Culto é culto. É culto a Deus e pronto, acabou. Não tem dia para ser... Imagina, você vai na quinta-feira, é o dia da libertação. Aí você chega lá e fala assim, ó, hoje eu não preciso de libertação, não tem demônio nenhum comigo hoje, mas eu tô doente, não, hoje não pode curar. Você volta amanhã, compra água, que aí amanhã pode, mas hoje não. Estou dizendo que lá não se prega o evangelho, não, deve ter um monte de gente que é genuinamente convertida lá. Assim como em todas as outras igrejas. Mas aquilo que a gente vê é desnecessário. Porque a pior coisa do mundo é você ser eficiente naquilo que é desnecessário. E aí a gente faz um monte de coisa desnecessária. E aí é importante a gente voltar para aquilo que a gente chama do gabarito da igreja. Quem aqui fez prova do Enem agora recentemente? Alguém fez? Então, o Enem tem um gabarito, não tem? Quando você acaba a prova, você quer procurar o gabarito, para você ver se você gabaritou a parada. A igreja também tem um gabarito. Se tiver sua Bíblia contigo aí, vou pedir para você abrir de novo, pelo 3º domingo consecutivo, do livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Você vai ver o gabarito da igreja. E aí você vai entender várias coisas aí. Você vai entender, por exemplo, que a igreja que a gente está falando, que a gente vê, que não é a igreja que a gente lê, a igreja tem vários empregados, de fato escravos. E o escravo, ele vive a regra.
o filho vive a revelação. Pega essa ideia enquanto você acha Atos 2 aí. O escravo, ele vive a regra. Pode e não pode. A igreja do pode e não pode é uma igreja cheia de escravos, porque vive a regra. A regra só serve para aquele que está pronto para desobedecer. Porque o filho, que é filho, ele obedece, não por medo do pai, mas ele obedece em respeito do pai. Porque ele teve uma revelação de quem é o pai. Quer ver um negócio? A Bianca, minha filha, esses dias ela ficou meio tristinha, amuada lá, e eu cheguei pra ela e falei, o que tá acontecendo, filha? Ela falou assim, eu tô triste, ela tava chorando. Eu falei, por quê? Porque você não quer brincar comigo. Eu falei, mas como assim não quer brincar com você? Eu nem falei que eu não quero brincar com você. É porque eu fiz um negócio que você não vai gostar. Eu não precisei nem falar pra ela, cara. Não precisei nem falar. Ela já veio pra mim, cheia de remorso, e aí eu aproveitei o momento para aquela ação doutrinária. Agora eu não posso perder essa, vou perder esse sentimento. Aí eu dei aquela cara de mal, realmente não gostei. Deixei aquele negócio entrar no coraçãozinho dela, depois eu falei, não, mas vem que o pai perdoa. O que é isso? Eu estou ensinando para ela aquilo que a gente ensina para a igreja. E isso é o sentimento de filho. O filho, ele não precisa ser repreendido para entender que fez errado. O filho entende na hora. Isso chama convicção. O Espírito Santo, ele serve para quê? O Espírito Santo serve para convencer o homem do pecado e da justiça. É para isso que serve. Então o escravo, ele serve, o escravo, ele vive de acordo com a regra. O filho, ele vive de acordo com a revelação. E aí olha que interessante. Jesus fala o seguinte, se o Filho do Homem os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Em espaço nenhum do Novo Testamento tem espaço para prisão. Tem espaço para cadeia, nada. É por isso que a gente canta essas músicas que falam que as cadeias são quebradas. Isso daí não é exercício de exorcismo das igrejas pentecostais, não, gente. Isso aí é Jesus falando. Vocês foram chamados para liberdade. O problema é que a liberdade aprisiona muita gente. Passarinho que foi criado em gaiola desde pequeno, quando abre a porta ele não sabe voar. E aí o som dos passarinhos me ajuda agora na didática. Por quê? Muita gente foi criada desde pequeno numa prisão. E você precisa entender que você é livre. Você é livre para fazer e ser o que você quiser fazer e ser. Porque se o Espírito Santo estiver dentro de você, como Paulo fala para os Gálatas, para os Colossenses, ele fala, se é que vocês ouviram o Evangelho, se é que vocês morreram com Cristo, vocês não vão fazer essas coisas. Vocês vão passar a pensar nas coisas do alto. Ninguém precisa ficar te relembrando do pecado. A gente já vive numa sociedade que você é relembrado do seu pecado todo dia, toda hora. Eu não preciso ficar apontando o dedo para você, não. Ninguém precisa. Se você tiver a cara de pau e a audácia de olhar para a Bíblia pelo menos uma vez por dia, você vai ser convicto sozinho. Ou convicta sozinho. Ninguém precisa te repreender. Você pode viver num ambiente de amor aqui, ó, que a gente inclui e aceita todo mundo. Naturalmente as pessoas vão sendo transformadas. Porque o Filho vive de acordo com a revelação. E aí, para a gente tirar essa discrepância da igreja que a gente lê e a igreja que a gente vê, você precisa entender essas 4 coisas que estão só no versículo 42 aí. Eu não vou explorar demais as 4, mas a minha intenção é só te mostrar essas 4 coisas. Ali diz o seguinte, que a igreja, Atos 2, versículo 42, diariamente eles se reuniam na porta do templo e nas suas casas, e eles faziam 4 coisas. Quais são essas 4 coisas? Lê aí. Pode ler em voz alta se quiser. Ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Olha que interessante. Qual é o gabarito da igreja? Atos capítulo 2, versículo 42. Se você olhar para dentro da igreja e falar assim, o que é necessário? Porque nós não queremos ser eficientes naquilo que é desnecessário. Queremos? Não. Você não quer ficar vindo aqui no domingo para ficar fazendo campanha e comprando coisa, quer? Não. Você quer que eu comece a te vender as coisas aqui em troca da sua salvação? Se você quiser, eu faço também. Eu sou um ótimo vendedor. Você não quer. Por quê? Porque você sabe que isso não leva a nada. Nós somos salvos pela graça, através da fé, não pelas boas obras, para que ninguém se glorie. Ponto final. Acabou, não tem discussão. Então, tendo dito isso, você tem um gabarito aí. Você tem que olhar para dentro dessa igreja. Você, não sou eu não. Eu não sou o juiz da igreja. Porque vocês confiaram em me ouvir. E aí a gente dá o título para essa pessoa que fala de pastor erroneamente também, porque não é isso. Mas vocês confiaram em me ouvir, isso não significa que eu sou o juiz da igreja. Quem que é o juiz dessa igreja aqui? Você. Você. E eu também, juntos, nós. Aí nós somos igreja. Quando cada um começar a exercitar o seu próprio dom. Esse lance da gente vir aqui domingo se reunir para você sentar e me ouvir falar, isso aí é a igreja que a gente vê, não é a igreja que a gente lê. A igreja que a gente lê não tem isso aqui, ó.
De vez em quando, obviamente, você vai parar para ouvir alguém que tem alguma coisa para te ensinar e você vai escolher, mas você não pode ser obrigado a vir. Essa igreja não é a igreja que a gente lê. A igreja que a gente lê, todo mundo participa. Não quer dizer que todo mundo prega também, porque tem umas igrejas aí que forçam todo mundo a pregar. Do nada, ninguém prepara a pregação, tá todo mundo sentado, levanta o irmão lá, igual aquele programa que é o Seu Milionário, bate o negócio, eu vou falar hoje. Aí ele fala um negócio. Isso não existe, porque nem todos pregam. Ah, como é que você sabe? É só você ler 1 Coríntios capítulo 12, na lista dos dons que não é exclusivo, você vai ver lá dom de língua, tradução não, como é que fala? Interpretação de línguas, você vai ver um monte de dom. E tem lá no finalzinho, fala assim, todos são apóstolos? Não. Todos profetizam? Também não. Então não é para todos. Mas cada um exercita o seu dom. Tá vendo as irmãs arrumando lá o lance do pão lá? Pode virar para trás ali para você ver. Tá vendo o que elas estão fazendo? Aquilo ali é o dom delas. E eu não estou diminuindo ninguém não. Você falar pra, por exemplo, você falar pra Jana vir pra cá pra frente falar, ela vai começar a orar. Ela é uma mulher de oração, vai começar a orar e chorar, eu conheço já. Só revelação aqui, ó, e vai chorando. É o dom dela. Agora, fala pra ela pra cozinha, ela brilha na cozinha, porque cada um tem um dom. Por isso que essa lista de 1 Coríntios ela não é exaustiva. Você não pode ser legalista também, pegar a lista e falar assim, ó, é só isso aqui. Não, porque Deus é muito maior que isso. Mas aí continua no gabarito da igreja, para você poder entender. São essas 4 coisas. O que é o ensinamento dos apóstolos? Hoje você vai sair daqui pelo menos sabendo qual que é o gabarito da igreja. Para você poder avaliar se a igreja que você está participando aqui, não é para sair julgando as outras igrejas também não, tá? De repente você está visitando aqui, você é de outra igreja, você fala assim, agora eu vou lá na minha igreja e vou falar que está tudo errado. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Não é isso. De repente você está assistindo online, você vai usar isso aqui, vai cortar minha mensagem no meio, que eu sei que vocês fazem isso, vai cortar minha mensagem para poder criticar as outras igrejas. Não, a outra igreja é outra igreja. Que também é errado também, que não é para ter outra igreja, é uma igreja só. Mas isso aí é papo para outra conversa. Estou falando aqui, para você olhar para cá e falar assim, ó, isso aqui está acontecendo aqui. Se não estiver acontecendo, como é que eu faço para participar disso? Tem que partir de você. Não adianta você esperar eu pedir para você fazer. Porque aquilo que você faz quando ninguém pede para você fazer é o que revela aquilo que você crê. Então eu tenho que deixar partir de você. Aí você vai pesquisar isso, o gabarito da igreja. A primeira coisa é os ensinamentos dos apóstolos. O que é o ensinamento dos apóstolos? Vou te ensinar aqui rapidinho. Jesus foi concebido de uma maneira miraculosa, ele nasceu da Virgem, viveu uma vida perfeita, não pecou, embora tenha sido tentado, morreu na cruz para pagar pelos meus e os seus pecados e apaziguar a ira de Deus, que existia uma ira. Deus estava irado, esse lance de que Deus ama o pecador, Deus estava com raiva do pecador. Existe até um sermão famoso, um cara chamado Jonathan Edwards, você nunca ouviu, só colocar no Google, hoje a gente tem esse benefício, né? Põe no Google lá no YouTube e você vai ouvir um cara narrando, a pregação dele até em português tem, pecadores na mão de um Deus irado. Deus tinha ira. João capítulo 3, versículo 18, você vai ver a ira de Deus que pairava sobre os pecadores. Então, essa ira, ela foi dispensada inteirinha em Cristo. Essa é a hora que a igreja tem que falar assim, glória a Deus. Porque não caiu em você, porque se caísse em você, você ia experimentar o salário do pecado, que é a morte, a separação eterna de Deus. Então, esse é o ensinamento dos apóstolos. Quando Jesus saiu, Jesus falou para eles assim, ó, um mandamento eu vos dou, amar a Deus e amar o próximo. É assim que as pessoas vão saber que vocês são os meus discípulos. Só que ao longo dos 3 anos, eles viram com os próprios olhos. Por isso que Pedro, lá em Atos, quando Pedro está pregando, Pedro fala assim, ó, eu não posso deixar de pregar sobre aquilo que eu vi. Eles viram que Jesus nasceu de uma maneira que ninguém nunca viu. Eles viram que Jesus foi tentado e não pecou. Eles viram Jesus morrer na cruz. Eles viram o céu abrir. Tem um relato na sua Bíblia. Que o céu escureceu, que a parada tremeu. Eles viram isso tudo. E para piorar, além de ver Jesus morrer, uma morte sacrificial que pagou pelos seus pecados, eles viram Jesus ressuscitar. Já contei para vocês a historinha, os caras estavam lá na sala, Jesus entra igual o Neo do Matrix na sala, né? Passa pela parede, fala, toca na minha mão. Rapaz, isso daí não tem como você negar. Eu falei, é o cara, não tem como ser outro. Primeiro que ele passou pela parede, segundo que está furado na mão do cara. Só pode ser ele. E não sendo o suficiente, ele vira e fala assim, ó, já que vocês são o meu grupinho, para não falar que a gente fez uma panelinha, vocês inventaram a história, que até está escrito no final do Evangelho de Lucas, que os judeus inventaram a história que Jesus ressuscitou, se você quiser ver, você vai ver que foi um mito. Para não fazer isso, eu vou sair desfilando por aí, a gente chama isso hoje de quaresma, né? Eu vou sair desfilando por aí, vou passar 40 dias, o número 40 deve ter uma significância bíblica, assim como 7, por aí vai. Eu vou desfilar e eu vou aparecer para uma galera, judeu, gentil, pecador, todo mundo vai me ver. Vou aparecer para todo mundo. Aí diz a história que ele apareceu para mais de 500 pessoas.
E vários outros documentos, não só a Bíblia, foram redigidos. Está aqui o Ricardo, que é um cara fantástico em história de igreja, também o Giovanni, que vão te falar sobre vários documentos redigidos fora da fé cristã, alguns judeus, alguns nem judeus, que relatam que as pessoas viram Jesus. Olha que louco! Aí, não sendo suficiente, depois de Jesus ressurreto, ele fala para os caras assim: então, gostou? Vou voltar. Eu vou voltar. E cada um de vocês que crê em mim, eu vou trazer para mim. Porque o Pai me deu e eu não jogo fora. Olha que louco. E aí, João capítulo 17, se tiver curiosidade em casa, lê a oração de João 17. João faz uma oração, Jesus faz uma oração há 2000 anos atrás, que tem o seu nome na oração, você sabia? Tem o seu nome na oração. Ele fala assim: Pai, eu oro não só por esses que estão aqui, mas eu oro por aqueles que vão crer por intermédio da pregação desses. Que começou lá em Atos, aonde a gente está lendo. Então, o que é o ensinamento dos apóstolos? O ensinamento dos apóstolos que eles se dedicavam é que todo dia eles repetiam essa mesma coisa. Jesus nasceu de uma maneira miraculosa, viveu uma vida perfeita, morreu uma morte sacrificial pelos seus pecados, ressuscitou e prometeu que vai voltar. É isso, cara. Esse é o ensinamento dos apóstolos. Quando alguém falar para você assim: o que é o ensinamento dos apóstolos? Você pode fazer essa colinha dos 5 ou dos 7 que eu falei, ou você pode ir para um documento que chama o Credo dos Apóstolos. Quem é que já ouviu falar do Credo dos Apóstolos? Quem era católico então fez até aquele lance do catequismo, né? Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, tá bom. É uma cola, cara. Você pode escrever ali atrás da sua Bíblia uma colinha e fica maneiro. Esse era o ensinamento dos apóstolos. A igreja que a gente vê e a igreja que a gente lê tem uma discrepância gigantesca nos ensinamentos dos apóstolos. Porque hoje o ensinamento do apóstolo é levar a primícia para o apóstolo. Você sabia que no Novo Testamento, ali na história da igreja, eles traziam dinheiro aos pés dos apóstolos? Sabia disso? Aí os caras fazem a mesma coisa hoje. Mas você sabe por que eles faziam isso naquele tempo? Porque a comunidade que se reuniu não tinha organização igual aqui, não tinha CNPJ, não tinha transparência para nada. Então o Espírito Santo, lembra que Pedro falou assim: ó, escolhei para vós 7 homens cheios do Espírito Santo. Crente frio não funciona. Cheio do Espírito Santo. Escolhe os caras que têm o Espírito Santo na vida deles. Escolhe esses caras e eles vão ficar responsáveis pelo quê? Pela distribuição. Aí quando eles se reuniam, de maneiras esporádicas, de acordo com a tradição deles, que começaram a se reunir no domingo e já não era mais no sábado, às vezes os caras iam na sinagoga no sábado, mas começaram a reunir no domingo, as pessoas traziam seus bens, vendiam tudo que tinham, alguns tinham propriedades, outros não, isso também não era regra, vendia quem queria, trazia dinheiro, enfim, os caras traziam e botavam nos pés dos apóstolos. Sabe por que botavam no pé? Porque o pé é um símbolo de autoridade. E aí eles estavam dizendo o seguinte: o dinheiro não nos domina, somos nós que dominamos o dinheiro. Reflete se isso acontece hoje nas igrejas dos apóstolos. A grande diferença é que esses apóstolos não andavam de carro de 300 mil e não ganhavam 50 por mês. Todo mundo ouviu aí? A diferença é que os apóstolos não andavam num jumento chique, né? Jumento adornado. Jumento adornado, com trança. Eles andavam como? Aqui, ó. A pé. Estou dizendo que todo mundo tem que andar a pé hoje? Não, cara. Então, a gente teve aqui o Mauricinho, por exemplo. Mauricinho é de uma igreja que a igreja dos caras não é creio. Todo mundo lá ganha muito bem. Então, o contexto deles. O problema é a igreja na favela, o cara chegar de Land Rover. Esse é o problema. É uma discrepância da igreja que a gente lê e a igreja que a gente vê. Porque lá, o dinheiro não dominava os apóstolos. Aqui, o dinheiro domina os apóstolos. Também não estou generalizando, não é uma crítica para a igreja, estou te fazendo um convite a pensar, porque crer também é pensar. Essa é a primeira coisa, os ensinamentos dos apóstolos têm esse problema. A segunda, que você leu aí, era o que? Eles se dedicavam aos ensinamentos dos apóstolos e à comunhão. A comum união. É uma união em comum. E aí o Michelin, na mensagem dele, falou um negócio interessantíssimo. Deus ama a sua individualidade. O que ele não gosta é o seu individualismo. Se eu fosse um cara mais inteligente, eu ia escrever essas frases eu mesmo, para pegar o crédito. Mas eu tenho que copiar do Michelin. Deus ama a sua individualidade. O que ele não gosta é do seu individualismo. Se você fizer uma panorâmica aqui, ó, dá uma virada na sua cabeça, você vai ver que tem gente, tem branco, tem preto, tem cabelo liso, tem cabelo crespo, tem cabelo alisado, né, da Silva, tem tudo isso aqui. Tem tudo. Tem gente alta, tem gente baixa. Todos bonitos aos olhos de Deus, porque Deus tem uma diversidade. Pegou a ideia? A igreja não pode ser a igreja de gente branca ou de gente preta.
A igreja não pode ser a igreja de gente pobre ou de gente rica. A igreja tem que ser a igreja de Cristo. Por isso que Paulo fala, já não tem mais gentil, nem judeu, nem bárbaro, nem siquista, nem nada. Todos são iguais. Existia uma comunhão entre eles. Eles tinham uma comum união. E eles tinham também uma partilha, não é isso? O terceiro que fala aí. Eles partilhavam. Eles compartilhavam o pão. Aí eu achei um negócio interessantíssimo, cara. Já tem um tempão que eu estou discutindo a tal da oração do Pai Nosso. Quem aqui já decorou a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, né? Na verdade não é uma oração para ser decorada. Aquilo é um modelo que Jesus ensinou os discípulos. Os discípulos chegaram e falaram assim, me ensina a orar. Nós não sabemos orar, então. Bom, quando você orar, você ora assim, nesse padrão. Só que nessa oração que a gente tanto repete, tem muita coisa para se aprender. Uma das coisas que a gente fala é o pão nosso, e aí tem a ver com a partilha que tem aí. Por quê? A igreja que a gente lê tem um gabarito, é o que eu estou falando para vocês. O ensinamento dos apóstolos, a comunhão e a partilha é a terceira. E nessa oração do Pai Nosso, a gente faz uma oração pelo pão nosso. O pão é nosso. Aí durante essa semana a gente discutiu no grupo de conexão um negócio interessante. Se o pão é nosso e você está sem pão na sua casa, significa que o seu pão está na minha casa. Se o pão é nosso e você está sem pão, é porque o seu pão está na minha casa. Não adianta nada você fazer isso aqui, ó. Deus, faz. Já viu aquela historinha que Deus mandou o servo do diabo levar a cesta básica para a irmã? Não adianta, isso aqui não adianta. Sabe o que você tem que fazer? Deus, cadê o Tiago com o meu pão? E o Tiago vai aparecer só com o pão. Por quê? Se o pão é nosso, Só pão tá bom. só o pão tá bom, né? Picanha. Se o pão é nosso e você está sem pão, o seu pão está na casa de um irmão. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente chegar na oração, que é o final, você vai ver que eles não oravam por duas coisas, eu vou chegar lá. Mas nessa do pão, do partir do pão, a gente tem que aprender que Deus só vai multiplicar aquilo que nós estivermos dispostos a dividir. Se o pão é nosso, o seu pão está na minha mesa. Caso contrário, o seu Deus não é o meu Deus. Eu, Pedro, pessoa, irmão como você, não pastor da igreja. Eu, Pedro, irmão como você, não quero comunhão com você se você não quiser dividir o seu comigo. Forte, né? Eu não quero comunhão com você. Não precisa nem ir lá em casa, mano. Se você não quiser dividir o seu comigo. Se você não estiver disposto a viver a minha casa é sua casa, minha carteira é sua carteira, você não precisa nem me procurar. Porque aí a gente vai ser a igreja que a gente vê e não a igreja que a gente lê. Essa igreja eu não quero ser. A gente precisa viver esse lance da minha casa é a sua casa. Minha carteira. Ah, mas eu moro num barraquinho. É minha também e é sua também. Vamos melhorar a sua. Vamos equalizar. Lembra que eu já falei aqui, o objetivo não é igualar todo mundo. Não precisa todo mundo viver no barraco agora, porque tem 2 irmãos da igreja que moram no barraco. Não. O objetivo é equalizar. A gente vai diminuir um pouco. Ah, o que tem muito vai fazer o quê? Vai vender o que tem muito para comprar o que tem pouco. Já falei aqui várias vezes. O irmão tem um carro de 150 mil, te convido a fazer um exercício. Compra um carro de 60 mil que faz a mesma coisa que o seu. Você não precisa comprar um Fusca. Porque eu sei que você tem um nível de conforto, de repente você tem filhos. Quem tem filhos, por exemplo, enfrenta um dilema. Eu enfrento esse dilema. Eu não tenho carro. Eu ando de carro emprestado. E o carro que eu ando emprestado é um Fiat Uno. Quando a minha esposa tem que ir atrás com as 2 crianças, é apertado. Eu sei, eu não estou falando para você ir lá de Fiat Uno, se você não quiser. Você pode ter o seu conforto. O que você não pode ter como é que chama o negócio? Funk ostentação, né? Ostentação. Mas não era ostentação que eu ia falar, não. Não, você pode ter luxo. Tem uma comunidade inteirinha de gente rica, você vai ver. É uma vida luxuosa para nós. Como é que fala? Não é soberbo. É o que sobra. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Você não pode ter... É esse que sobra. Exagero. Excesso. Porque o que a gente faz com excesso? Joga fora. Tem gente que, como o Michelin falou, né, gosta de fazer pilha de maná, né? Vai juntando maná, vai juntando maná, vai juntando... O que vai acontecer com o maná? Vai estragar, mano. Você vai ter que jogar fora. Excesso não é para isso. Quando Jesus distribuiu os 5 pães e 2 peixinhos, sobrou 12 cestas de pão, lembra? Quem lembra aqui dessa história? O que ele mandou fazer com a cesta? Jogar fora? O que ele mandou fazer? Junta tudo. Porque a gente vai precisar depois. Para alguém que vai precisar. Então, estou sendo bem claro. Seu carro custa 150 mil e você não precisa de um carro de 150 mil, meu convite para você, vende seu carro, compra 3 de 50 e dá 2. Mas não é vender não, é dar. Dá 2. Tem irmãos aqui, ó, que não tem carro. Chega para eles e dá 2.
O irmão que não tem, se você der um de 20, vai ficar lindo. Você der um de 5, filho. Pô, um carro de 150 mil você vende, põe 100 na roda, você compra 20 Fuscas. Todo mundo aqui de Fusca. Dá pra fazer aquele lance da Ilha São João, imagina todo mundo chegando de Fusquinha na igreja. Fusca não é carro não, o Daniel falou aqui, ó. A palavra do profeta, Fusca não é carro não. Mas enfim, se você vive essa situação, o que é isso? Significa que Deus te deu, presta atenção aqui, ó, que as crianças estão chegando, já você vai se pensar. O que isso significa? Significa que Deus te deu para quê? Para você distribuir. Tem um texto em 2 Coríntios, eu já estou acabando já, tem um texto em 2 Coríntios, capítulo 9, que fala o seguinte: aquele que dá pão ao que está trabalhando e o que dá semente ao que semeia é fiel para te enriquecer em todas as coisas, para que você seja generoso. Então, qual que é o resultado final da riqueza? É generosidade, não é abundância. 1 Timóteo capítulo 6, Paulo fala para Timóteo o seguinte: diga aos ricos que sejam ricos em... Vamos, gente, vocês estão precisando de Bíblia. Só a Clarice que sabe, a Clarice está falando em línguas aí. Paulo fala para Timóteo o seguinte: diga aos ricos que sejam ricos em boas obras. Não adianta você ter 3 casas, você vai morar em 3? Sua casa tem 5 banheiros, você tem 5 bundas? Você faz cocô em 5 lugares ao mesmo tempo? Não é possível. Né? Então, de uma vez por todas, se a gente quer ser a igreja que a gente lê, a gente tem que começar a fazer o que a igreja fazia. E aí, olha que interessante, a última coisa para a gente acabar, deu meia hora. Última coisa: ensinamento dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e a oração. E aí o Michelin falou um negócio interessante. A igreja não orava por cura e nem por provisão, porque cura estava resolvido. Chamava os presbíteros, tacava óleo na galera e acabou, resolveu o problema. Os caras eram capacitados para isso. Quantos de nós aqui, ó, já não fomos chamados e falaram: pô, vem orar para uma pessoa aqui que ela está doente, aí a gente treme na base? Não, chama a irmãzinha de oração lá que ela manja. Chama a Jane. Chama a Jane. Entendeu? Então nós fomos capacitados para isso, porque é o mesmo Espírito que vive em Cristo vive em nós. Não quer dizer que vai acontecer toda hora? Não, porque Deus dá o dom quando Ele quer, da maneira que Ele quer, para quem Ele quer. É assim que funciona. E eles também não oravam por provisão. Sabe aquela oração que a gente faz assim, fala: Deus, está faltando? Essa oração não existia, porque a provisão já estava resolvida, porque o pão deles estava na mesa um do outro. E aí eu vou fechar a mensagem voltando naquela frase: se você tivesse vivido, agora não mais lido o Novo Testamento, mas se você pudesse viajar no tempo e voltar para essa igreja lá em Atos e viver com esses irmãos 3, 4, 5 anos, onde eles acordavam de manhã e estavam na porta do outro vizinho, e um vivia com o outro, e que ele chegava com um pão, um asmo dele lá que ele fez no forno dele, fala: Ciro, toma o pão para você hoje. Como a história da avó do Thiago aqui, ó, Dona Eunice, que faleceu semana passada. Quantas vezes na vida dela ela não fez um mingauzinho com um restinho de fubá que sobrava, e aí não tinha nada para comer, só um mingau. Eu sei porque eu participei da casa dela uma vez. Foi a primeira vez que eu comi angu com churrasco, mas isso também é um papo para outra história. Ela misturava um mingauzinho e pegava um mingauzinho, e antes de comer ela falava assim: chama a vizinha que ela também está sem. Olha o exemplo. O que é isso? Isso é o pão nosso de cada dia. Se o Deus é nosso, o pão é nosso. Amém? Amém. Ensinamentos dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Olha para dentro dessa igreja aqui e se pergunta: essa igreja está vivendo isso? Se não tiver, o que você vai fazer para mudar? Vamos orar? Deixar você sair com essa dúvida na cabeça para a gente poder meditar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa. Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo que eu faço é para ti, o teu amor. Bora, vamos colar no pai aqui. Só na sua. Olha lá, filma o seu. Aqui, precisa de pinta a porta do cara com o carro. Pai tá aí, pai tá aí. Aí, se enrola aí que é a missão do
pai. Dá um alô na câmera aí, pá. Falei 10 a 10. Aí, acabou de rolar o culto aqui na capela. Agora o pai vai como? Filmar geral aí, tá o Branquela aí mexendo no telefone. Pedrão tá ali trocando uma ideia. A tenda tá aí, a chuva tentou atrapalhar, mas tamo aí, pô. Todo domingo. Geral tá pegando um ranguinho. Cachoeira também tá aí, ó. Pegando um rango, a Nessa também. Tá o bloco todo, pô. Isso aí, esse é o engenheiro encarregado da montagem da tenda, pra você que tá vendo aí no making-off. E agora aqui a maior revelação do ano. A maior revelação do ano é o cara que faz o making-off do pai. Aqui o pai, dá o papo aí, dá o pai do making-off aí. O pai tá aí, pra você que não conhece a capela, pode chegar aqui todo domingo de manhã, 10 horas, estamos aí na Praça Japão, aqui na Vila. 10 a Pode 10. vir. 10 a 10, deixa 10 a 10, fechado no Senhor Jesus, não passa nada e nem pode passar. Tamo